Bom, caros alunos, dando continuidade às nossas aulas do ENAD sobre conhecimentos gerais e o tema a globalização, né, a década de 60 como referência à globalização, hoje nós vamos ver a questão política. Essa questão da parte política é uma dos fatores não, mas dos principais elementos da década de 60, porque foi um período de grande convulsão do ponto de vista político e responsável por grande parte da atualidade que a gente vive, né? No período que segue, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, um período chamado de Guerra Fria, que era uma guerra não declarada entre as duas superpotências que emergiram pós o conflito da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos representando os países desenvolvidos capitalistas, também chamados de Primeiro Mundo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, representando os países comunistas e também os países desenvolvidos do socialismo, chamado também de Segundo Mundo. O restante, né, o famoso Terceiro Mundo. É claro que essa classificação, atualmente, ela não tem muito sentido, né? Afinal de contas, ela serviu para tentar enquadrar os países na década de 60 e 70 em três grandes blocos. E mesmo naquele período, essa classificação também já era conturbada e bastante pouco esclarecedora, porque não dá para você jogar num único pacote países tão divergentes quanto os Estados Unidos ou uma Finlândia, né? Porque são países que, apesar de serem capitalistas, possuem diferenças muito grandes em relação ao desenvolvimento social e ao que se considera como desenvolvimento. Nesse período de Guerra Fria, né, e aí a década de 60 entra costurando isso, é um período que ocorrem verdadeiros horrores, né, no planeta, levando inclusive a uma possibilidade de destruição da vida como a gente conhece, muito em função de uma possível hecatombe nuclear, né? Afinal de contas, essa Guerra Fria era uma guerra não declarada, na qual essas duas superpotências se armavam, né, sempre no intuito de, ao serem atacados, revidar de forma brutal com todo o arsenal bélico nuclear que eles possuíam. E esse perigo ficou muito claro num dos períodos mais terríveis, né, da década de 60, conhecido como a crise dos mísseis em Cuba. Antes de falar dessa crise propriamente dita, é importante a gente ver o capítulo da Revolução Cubana. Cuba, antes da Revolução Socialista, ela era uma ilha de grande influência norte-americana, um verdadeiro quintal norte-americano, no qual todas as atividades ilícitas que não podiam ser feitas em solo americano, importante lembrar que Cuba está a pouco mais de 100 quilômetros da Flórida, era praticado na ilha de Cuba. Então, jogos de azar, mesmo tráfico de drogas, contrabando e prostituição, isso ocorria em Cuba sob o regime de Fulgêncio Batista. E aí, um grupo de revolucionários liderados por Fidel Castro e o seu grande líder, né, o simbólico da revolução, que é o Che Guevara, com um grupo de pouco mais de 80 homens, desembarcam em Cuba e o processo revolucionário tem início. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara. Como ninguém esperava uma cooptação popular tão grande que esse movimento teve em Cuba, o movimento revolucionário saiu vitorioso e instaurou-se em Cuba o primeiro regime socialista da América Latina. Ora, é bastante fácil perceber que no contexto de Guerra Fria, né, um dos motivos da guerra era por parte dos Estados Unidos, era propagandear a ideologia capitalista. Um país, a América Latina, virando socialista e bem ao lado dos Estados Unidos, representou uma ameaça, né, a essa hegemonia que os Estados Unidos tinham em toda a América Latina e fez com que tivesse esse episódio desdobramentos terríveis para os países do Cone Sul da América, porque os Estados Unidos, a partir de então, passou a patrocinar golpes militares, né, como no Chile, como no Brasil, como no Uruguai, Paraguai, Argentina, visando colocar governos alinhados a essa política externa norte-americana. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Após a vitória da Revolução Cubana, Cuba evidentemente se alinhou à União Soviética e a partir desse alinhamento foi armada, né, com o armamento soviético. E aí esse episódio que eu me referi há pouco
da crise dos mísseis em Cuba, que ocorreu em 1962. Então, por 14 dias, o mundo assistiu perplexo à possibilidade de um conflito aberto entre essas duas superpotências. Na época, o presidente americano era o Kennedy e o secretário-geral da União Soviética era Khrushchev, né? Felizmente, o mundo não viu essa guerra, porque se tivesse ocorrido, não estaríamos aqui, né, tentando entender esse período da globalização. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.